Olá pessoal, vamos falar agora de equação linear homogênea de segunda ordem com coeficientes constantes. Vai ser apresentado por mim, Adonis Edec Borges, Murilo Martins e Flávia Soares. Bom, a forma geral da equação linear homogênea de segunda ordem com coeficientes constantes é o que vocês estão vendo aí na tela. Em primeiro lugar, trata-se de uma equação linear homogênea. Homogênea quer dizer que é porque ela está igualada a zero, ok? E por que de segunda ordem? Porque trata-se de uma derivada segunda, como vocês veem aí. E por que coeficientes constantes? Porque A1 e A0 trata-se de números, de constantes, e não de funções. Bom, então para reescrever essa equação, existe uma regra, né? E convencionou-se utilizar lambda para substituir o y aí nessa equação, mas lambda é utilizado por alguns autores, enquanto que outros autores preferem utilizar, por exemplo, a letra m, né? Mas nos nossos exemplos nós vamos utilizar o lambda, tá? Então aí, como vocês veem, então na derivada segunda de y é colocado lambda ao quadrado, né? No segundo termo, nós temos lambda elevado à primeira. E no terceiro termo, nós temos lambda elevado a zero. E qualquer número elevado a zero, com expoente zero, claro, é igual a 1. Então, assim, nós podemos escrever a equação característica, que é lambda ao quadrado mais A1, coeficiente A1, lambda mais coeficiente A0, lambda elevado a zero igual a zero. Essa é a equação característica. Nessa tela aí vocês têm a equação característica padrão, né? Modelo geral. E nós temos aí um exemplo, que é y duas linhas menos 10y' mais 41y igual a zero. Vamos escrever então esse exemplo para a equação característica, para que possamos achar uma solução homogênea. Homogênea porque é uma equação igualada a zero. Ok? Então, fica lambda ao quadrado menos 10 lambda mais 41. Lembra lá? O terceiro termo, o lambda fica elevado a zero. Como ele é elevado a zero, todo número elevado a zero, qualquer termo elevado a zero, ele vai ser igual a 1. 1 vezes 41, então ele soma e fica apenas o 41, né, que é o nosso termo independente, igual a zero. Bom, temos aí então uma equação do segundo grau, que já é conhecida de todos, a gente pode sair por Bhaskara, e é isso que nós vamos falar a partir de agora. Falando agora de equação do segundo grau, nós podemos ter duas formas de sair para encontrar as raízes, né, mais conhecidas. Uma delas é através de Bhaskara, é a principal, e também através da regra da soma e do produto. Nós vamos apresentar as duas aqui para vocês. Temos aí, então, essa equação, que vai servir como exemplo. Lambda ao quadrado menos 3 lambda menos 10 igual a zero. Vamos encontrar, então, lambda 1 e lambda 2. Podemos achar essas raízes aí através de Bhaskara e através da regra da soma e do produto. Como é pouco falado, os colegas que preferem sempre resolver por Bhaskara, mas eu vou colocar essa regra da soma e do produto também. Os coeficientes da nossa equação aí, colocada, é lá no lambda ao quadrado, é 1, o coeficiente de lambda é menos 3, e o nosso termo independente aí, que é o c, que é menos 10. Voltando aí então para a regra da soma e do produto, nós temos que a soma das raízes é menos b sobre a. Então, quem é b? b é menos 3. Menos com menos dá mais, então vai dar 3 sobre a. Quem é a? 1. Ok? E o produto das raízes vai dar esse resultado, c sobre a. Ou seja, quem é c? Menos 10. E quem é A? 1. Então, vai ficar o resultado menos 10. Pronto. Então, armando aí do lado, como vocês veem, eu coloco o produto igual ao valor que deu lá no produto, menos 10,
E na soma eu coloco aí o resultado 3. Ou seja, quais os dois números que somados dá 3 e que multiplicados dá menos 10. E aí é fácil a gente identificar que é 5 e menos 2. Ok? Existem 3 casos de equações homogêneas de segunda ordem com coeficientes constantes. Primeiro caso, quando as raízes são reais e distintas. Nesse caso, o delta é maior do que zero, e quando encontrarmos as raízes, nós vamos inserir nesse modelo que tem aí do primeiro caso, que é y, h, esse h é de equação homogênea, por isso que ele está aí. Então, YH de x igual a C1 eu elevado à primeira raiz encontrada, que é lambda 1, x, mais constante 2, C2, portanto, vezes Euler elevado à segunda raiz, que é lambda 2, multiplicado por x. Temos então o segundo caso, que ocorre quando as raízes são reais e iguais. Nessa situação, o delta é igual a zero. Encontrando as raízes, e raízes aí nesse caso vai ser 2 e 2, 0 e 0. Nós vamos inserir nesse modelo do segundo caso, que é YH de x igual a constante 1 vezes Euler, elevado à primeira raiz que encontramos, que é lambda 1, vezes x, mais constante 2 vezes x, vezes Euler elevado à segunda raiz, que é lambda 2, vezes x. No terceiro caso, já é uma situação de raízes complexas, que vai aparecer na forma lambda igual a A mais ou menos BI. Esse I, números complexos. Nessa situação, o delta ele é menor do que zero. Então, vamos ter um número negativo aí dentro da raiz. Encontrando, nós vamos substituir nesse modelo do terceiro caso para apresentar como solução, que é YH de x igual a Euler elevado a vezes x, constante 1 vezes cosseno de bx mais constante 2 vezes seno de bx. Vamos então à prática agora para a gente compreender melhor esse assunto. Então, vamos à situação do primeiro caso, onde as raízes são reais e distintas. Temos então aí esse exemplo, y, duas linhas, que é a derivada segunda de y, mais 3y' menos 4 igual a zero, substituindo aí, transformando então numa equação característica para que a gente possa achar uma solução homogênea. Então, lambda elevado ao quadrado mais 3 lambda menos 4 igual a zero. Temos então aí os nossos coeficientes, que são para A igual a 1, para B igual a 3 e para C, que é o nosso termo independente, menos 4. Bom, resolvendo por Bhaskara, nós temos aí, nós já apresentamos a fórmula do Bhaskara, e aí, mais uma vez, ele já preenchido com os dados, que é o menos B, que é o 3, então fica menos 3, mais ou menos raiz de B ao quadrado, que é o 3, então fica 3 ao quadrado, menos 4AC, o coeficiente A é 1 e o coeficiente C é o menos 4. Então está aí preenchido e no denominador 2 vezes A, que é 2 vezes 1, vai ficar 2. Resolvido então, a raiz quadrada fica menos 3 mais ou menos 5 sobre 2. Nós vamos ter as raízes finalmente, menos 3 mais 5 sobre 2 é igual a 1, e menos 3 menos 5 sobre 2 é igual a menos 4. Temos então aí nossas raízes, lambda 1 igual a 1, lambda 2 igual a menos 4, e são raízes reais e distintas. Minha equação se enquadra no primeiro caso, e nós vamos escrever nessa forma aí homogênea de solução, que é YH de x igual a constante 1 vezes Euler elevado a lambda 1, que é 1, vezes x, mais constante 2 vezes Euler elevado a lambda 2, que é menos 4, vezes x. Essa é a solução dessa equação homogênea.
Vamos agora para o segundo caso, onde as raízes são iguais e delta é igual a zero. Temos um exemplo. Segunda derivada de y mais 4, primeira derivada de y mais 4y é igual a zero. Vamos transformar agora numa equação de segundo grau, onde 1 lambda ao quadrado mais 4 lambda mais 4 igual a zero. Igualando a zero, teremos a equação característica e acharemos a solução homogênea. Aí agora temos valores coeficientes. A igual a 1, B igual a 4 e C igual a 4. Substituiremos agora na fórmula de Bhaskara, uma fórmula já conhecida, onde menos B é mais ou menos raiz de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C dividido por 2 vezes A. Sabendo disso, a gente substitui, então. Menos 4 mais ou menos raiz de 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 4 dividido por 2 vezes 1. E ficará menos 4 mais ou menos raiz de 0 sobre 2. Raiz de 0 é 0, então fica menos 4 mais ou menos 0 dividido por menos 4 mais 0 dividido por 2 é igual a menos 2. Menos 4 menos 0 dividido por 2 é igual a menos 2. O valor agora de lambda 1 igual a menos 2 e lambda 2 igual a menos 2. E agora vamos substituir na equação. YH de x é igual a constante 1 Euler elevado a menos 2x mais constante 2 x Euler elevado a menos 2x. E finalmente vamos exemplificar o terceiro caso, no qual temos delta menor do que zero. Neste caso, teremos uma raiz quadrada de um número negativo e, portanto, obteremos raízes complexas. Vejamos então. A segunda derivada de y menos 3 que multiplica a primeira derivada de y mais 4y igual a zero. Transformando o exemplo numa equação característica, temos 1 que multiplica lambda ao quadrado, menos 3 que multiplica lambda, mais 4 igual a zero. Onde A é igual a 1, B igual a menos 3 e C igual a 4. Aplicando Bhaskara, temos mais 3 devido ao jogo de sinal, mais ou menos, na raiz, menos 3 ao quadrado, menos 4 que multiplica 1, que multiplica 4, dividido por 2 que multiplica 1. Isso é igual a 3 mais ou menos raiz quadrada de menos 7 dividido por 2. Observamos aí uma raiz quadrada de um número negativo. Recorremos então aos números complexos, onde 3 meios mais ou menos raiz quadrada de 7 dividido por 2 vezes i. Sendo essas raízes complexas, para apresentar a solução do terceiro caso, utilizaremos o modelo de solução YH de x igual a Euler elevado a A vezes x, que multiplica constante 1 vezes cosseno de bx mais constante 2 vezes seno de bx. Substituindo, temos a solução final. YH de x igual a Euler elevado a 3 meios vezes x, que multiplica constante 1 vezes cosseno de raiz de 7 dividido por 2 vezes x, mais constante 2, que multiplica seno de raiz de 7 dividido por 2 vezes x. Esperamos ter contribuído de alguma forma para o seu aprendizado. Bom estudo!